Boku no Hero de novo! Oi, essa semana finalmente saiu a adaptação em anime do spin-off de Boku no Hero, Vigilantes. Não sei se os caras estavam botando muita fé no lançamento desse negócio, porque lançou numa segunda-feira. Mas enfim, eu tava lembrando sobre como eu tinha quase certeza de que essa parada virar anime era impossível quando começaram a surgir uns burburinhos sobre isso aqui e ali. Na minha cabeça era só algum espertalhão querendo plantar a sementinha do mal na cabeça das 3 pessoas que ainda gostam de Boku no Hero hoje em dia. Mas na semana do Natal surgiu um teaser dessa porra que me fez queimar a língua. Lembro que eu até fiz um vídeo super corrido pra falar sobre o anúncio desse negócio, porque por mais que eu odeie Boku no Hero, é meu anime favorito. E eu fiquei animado, tá? Ainda mais porque eu já tinha lido esse troço no passado, e na minha opinião, é muito mais interessante do que qualquer coisa na obra principal depois do arco da agência do Endeavor. É errado, eu sei, mas eu criei expectativas, tava animado pra ver como eles iam adaptar a obra. E ao mesmo tempo, cheio de medo, porque, né? Bones! Pra você que não tá ligado, ou talvez não tenha entendido muito bem a proposta desse spin-off, pode deixar que eu explico. Esse aqui é uma prequel da série principal, ou seja, seus eventos se passam antes de toda a jornada do Midoriya para se tornar um herói. Ou um professor? Um atendente do McDonald's? Só que como se não bastasse isso, a série também aborda um ponto de vista diferente. Ao invés de focar em estudantes que estão aprendendo a ser heróis, ele mostra pessoas que fazem isso de forma, entre aspas, ilegal. Vigilantes. Daí o nome, né? Pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos e praticando a sua própria visão dela. Obviamente isso dá brecha para muita discussão, porque o que é justiça para alguns pode não ser justiça para outros. Principalmente os métodos, né? Me vem à cabeça, por exemplo, o jogo Injustice, onde a gente tem o Batman e o Superman lutando e defendendo suas maneiras opostas de agir como heróis depois que o Coringa explode uma bomba em Metrópolis e toma a vida de milhões de pessoas. O execrável Guilherme Briggs. Mas principalmente um personagem do próprio universo de Boku no Hero, que é quem dá o primeiro gostinho que a gente tem sobre esse assunto dentro da obra. O Sten. Eu não gosto de Sten, não concordo com a forma de fazer justiça que ele tem, tô sendo super hipócrita falando isso porque meu personagem favorito é o Shigaraki e os métodos dele são, digamos assim, bem parecidos, mas ele é o exemplo perfeito pra gente usar nesse papo aqui. Até porque, olha o spoiler, antes dele se tornar o assassino de super-heróis, ele também era um vigilante. E tecnicamente ele continua sendo, mesmo depois que resolve que a melhor solução para os problemas da sociedade é mandar o pessoal de arrasta pra cima. Porque apesar da maneira sanguinária com que ele age, o Sten não se considera um vilão. Acabando com a raça dos heróis que ele julga indignos do cargo, ele tá fazendo justiça pela sociedade na própria cabeça. Tá sendo correto e necessário. E é por esse tipo de gente que faz justiça com as próprias mãos de uma maneira, no mínimo, questionável, que os heróis são regulamentados pelo governo no universo de Boku no Hero. Ah, mas o Sten não tá tão errado no que faz. Tá bom, então todo mundo que segue os ideais dele e faz coisas em nome dos ideais dele é herói também, fechou? O Dabi carbonizando todo mundo, a Toga e o Twice se passando pelos outros, o Spinner querendo fatiar os heróis com aquela harmona dele, todo esse pessoal é herói. Afinal, eles têm a mesma vontade que o Sten, então tão fazendo justiça, não? Entende onde é que eu tô querendo chegar? Só que óbvio, não é todo vigilante que tem a mentalidade de um maluco genocida. Tipo o nosso protagonista, o Koichi, que ajuda as pessoas com coisas do dia a dia. Então, tecnicamente, ele tá mais pra garoto de recados, motoboy, contínuo. Eu sou contínuo e você é um filho da puta! Por mais que ele tenha vontade de se tornar um herói, seja bem intencionado e realmente possua vocação, ele não consegue por uma série de motivos, mas principalmente por causa da sua individualidade, que não é espetacular. E com esse exemplo a gente consegue abrir uma outra porta na nossa discussão. A porta do o sistema de heróis em Boku no Hero é falho e elitista. Inclusive é exatamente nessa questão que a gente consegue ligar o Koichi ao Midoriya e traçar um paralelo entre os dois. Vamos lá, o sistema burocrático para se tornar um herói em Boku no Hero funciona para que não existam profissionais com ideais de justiça discutíveis como os do Sten. Mas ao mesmo tempo ele priva pessoas bem intencionadas que não possuem habilidades excepcionais como o Koichi, ou não possuem habilidade nenhuma como o Midoriya, de praticar a profissão. Nisso, essas pessoas têm duas opções: desistir de se tornar um herói ou mexer seus pauzinhos. O Midoriya, se não tivesse recebido uma ajudinha de leve do All Might, iria desistir do sonho dele, enquanto o Koichi mexe os pauzinhos e se torna um herói ilegal. Se o governo desse universo não fosse tão estúpido, logo ele iria se ligar que esse plano de regulamentar os heróis para que não existam vigilantes, na verdade só tá criando ainda mais deles. Uma pessoa teimosa e com vontade de fazer justiça, não importa de qual forma seja, não vai obedecer às regulamentações que proíbem ela de fazer aquilo. Ela vai fazer a justiça dela, queira o governo ou não. E principalmente, essa pessoa tomando um não no meio da fuça, vai ter a vontade de praticar a própria justiça aumentada em trocentos
trocentas vezes, o que vai dar num vigilante, exatamente. Mas aí é que tá a sacada do spin-off como um todo. Ele é basicamente um tapa na cara da própria ideia implicada por Boku no Hero dentro do seu universo. Porque a gente acompanha um protagonista que tá fazendo mais bem pras pessoas do que muitos heróis profissionais, mesmo sendo ilegal. Isso torna o Koichi muito inspirador, porque ele genuinamente apenas se importa com ajudar as pessoas. Ele não quer ser rico, ter reconhecimento, um bom lugar nos rankings dos heróis. Ele ajuda as pessoas porque ele julga ser o que é certo, e nada além disso. E se a gente parar pra pensar, Vigilantes é o único momento dentro desse universo em que a gente realmente vê o impacto dos heróis nas pessoas comuns, nos civis. Os heróis ilegais lidam com a sujeira deixada pelos heróis profissionais de forma direta ou indireta, principalmente nos problemas mais comuns e palpáveis do dia a dia, que parecem simples demais para que um All Might da vida tenha que intervir. São empecilhos mais simples sim, mas que não deixam de ser empecilhos no final das contas. E ilegais como o Koichi só provam que ser um herói é muito mais do que ter uma individualidade incrível e derrotar vilões com poucos golpes, mas sim sobre fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém tá olhando. Não adianta nada você ficar super alto nos rankings, salvar 1 bizilhão de pessoas e no final do dia voltar pra casa, bater na sua esposa e negligenciar os seus filhos. Não é mesmo, Endeavor? Nossa, esse era um que o Stan tinha que ter levado, hein? Enfim, Vigilantes é uma obra que tem coragem de se aprofundar e cutucar feridas que o material original só aponta de longe e pincela bem levemente. Enquanto o mangá principal vai se tornando cada vez mais sobre lutinhas, explosões e discursos motivacionais reciclados, principalmente conforme vai se aproximando cada vez mais do final, o spin-off retrata algo mais pé no chão, criativo e original. E eu entendo que por ser publicado fora da Shonen Jump, ele tenha mais liberdade para falar sobre assuntos complexos e trabalhar melhor o universo. Mas eu fico no mínimo chateado por pensar que o mangá principal poderia ter sido feito com menos pressa e mais esmero como foi feito Vigilantes, não fosse a pressão da revista. Porque ele dá um frescor que Boku no Hero já deixou de ter faz algum tempo. E não à toa, volta e meia a gente vê pessoas por aí que preferem Vigilantes à obra original. E espero de verdade que a Bones se mantenha com o pé firme, porque esse é um anime que pode surpreender muita gente. Principalmente as pessoas que gostam de subestimar Boku no Hero e esquecem da potência que essa parada já teve no passado. De qualquer jeito, você já leu Vigilantes? Assistiu o primeiro episódio? Me conta a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Se tu gostou desse vídeo, não se esquece do like, do hype. Se tu ainda não for inscrito, se inscreve aí. Se tu por acaso quiser me apoiar financeiramente, o Pix do canal tá na descrição. E você pode também assinar o Seja Membro do canal para ver os vídeos antes de todo mundo, dentre outras coisas bem legais. Bom, eu acho que é isso. Eu odeio o Endeavor, eu odeio o Endeavor, eu odeio o Endeavor, eu já disse que eu odeio o Endeavor! E muito obrigado por estarem aqui. Tô sendo super hipócrita falando isso porque meu personagem favorito é o Shigaraki e os métodos dele são... eles são tuberculose.